Eu já peço a você que abra a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, o verso de 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste enmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa carta à igreja de Éfeso é a carta que abre uma série de mensagens ou de cartas que o apóstolo João recebeu do próprio Senhor Jesus para as igrejas na Ásia Menor, né? Então essa carta, ela abre então essas 7 cartas que foi destinada às igrejas daquela localidade. Essa carta em si, ela tem é bem didática, como toda carta que o apóstolo João escreveu para essas igrejas. E então a gente vai olhar para essa carta querendo aprender mesmo, né? Com algo didático, trazendo o entendimento e a aplicação para a nossa vida, não só a vida pessoal, mas como a vida como instituição, como igreja, como corpo de Cristo. Então essa carta, ela traz alguns ensinamentos, né? E essa igreja, e toda a igreja ali que foi escrita essas cartas, ela tem algumas características muito marcantes. Características essas que foram aprovadas ou desaprovadas pelo Senhor, né? Mas são características que marcaram aquelas igrejas. E a gente vai ver, pelo menos, as características dessa igreja em Éfeso. E a gente vai decorrer falando de algumas características de novo eu vou pedir a você, com um olhar didático, para que nós possamos aprender com o Senhor, como caminhar, né, na obra do Senhor, colocar os nossos dons e talentos, os nossos afazeres, mas com um olhar bem didático, aprendendo, fazendo de forma que agrada ao Senhor. Cada uma das igrejas, então, elas têm suas características. Mas antes de falar dessa característica, vamos pensar aqui em quem fundou, ou seja, quem inaugurou essa igreja, como essa igreja foi formada. Então, olhando um pouquinho lá, a gente vê que na segunda viagem missionária de Paulo, ele então se junta ali com um casal, Priscila e Áquila, um casal que teólogos vão dizer, e a palavra de Deus afirma também, que já tinham conhecimento de Cristo. E eles queriam aprender mais, eles eram bem animados na obra do Senhor, vamos dizer assim. Então eles se juntam ali com Paulo e recebem mais instruções do apóstolo Paulo e consegue ali estar formando esse grupo que futuramente vai ser chamado então Igreja de Éfeso. Ali também teve ali naquela igreja Apolo, também que aprendeu ali com Paulo, com Priscila e com Áquila, e também se tornou um grande líder naquela igreja.
Aí depois o apóstolo Paulo, ele continua a sua viagem, depois ele retorna para Éfeso, para essa igreja, e fica ali mais 3 anos, e fica 3 anos ali instruindo aquela igreja. E também a palavra de Deus vai dizer que o jovem Timóteo, que estava sendo instruído por Paulo, né, o jovem Timóteo, pastor Timóteo, também fez parte daquela igreja, e até mesmo o apóstolo João teve ali naquela igreja. Então a gente já pode ver aqui que a igreja não foi, ela teve uma boa liderança, né? A igreja ela teve bons pregadores, teve bons ensinadores, teve bons líderes, e daqui olhando de forma didática, a gente já pode tirar algumas lições para nós, porque a igreja não basta ela ter bons pregadores, ou professores, ou pessoas que ensinam, mas também é necessário que nós, né, tenhamos o coração aberto para aprender, não só para aprender, mas para praticar, né? Tiago já fala para nós não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. Então a gente já vê que a igreja ali, ela tinha um bom pessoas para instruí-las, né? Vamos falar assim, pessoas bem formadas por o próprio Espírito do Senhor, porque até mesmo o apóstolo Paulo, ele foi elevado aos céus e recebeu a revelação, né, do Senhor. Então, eles tinham ali pessoas capacitadas, né, para ensinar, para ali estar à frente daquela igreja. Mas não basta apenas bons palestrantes, ou professores, ou pregadores, né? É necessário, além de ter isso tudo, termos o coração aberto e a mente aberta para aprendermos e a disposição para praticarmos a palavra do Senhor. Vou organizar a colinha aqui. Mas aí tem também um outro ponto que eu queria falar com vocês, para nós, né? Quem foi destinado à carta? Há um entendimento teológico que leva pelo menos 3 possibilidades aqui, né? E nós juntos aqui vamos ver qual seria a melhor possibilidade para nós afirmarmos para quem foi direcionada essa carta. Então, o texto vai dizer ao anjo da igreja. Aí há uma discussão teológica, quem era esse anjo da igreja? Alguns teólogos, né, ou pensadores vão dizer que ao anjo da igreja é exatamente anjo. Eles pensam então que cada igreja teria ou tem um corpo de anjo que vai proteger a igreja. Em algumas linhas teológicas, pensadores dizem isso, que de fato essa carta foi escrita a anjos, né, e não a pessoas. Essa ideia cai por terra, porque a carta aqui vai dizer de arrependimento, a carta vai dizer de voltar à prática das boas obras, e isso é peculiar a nós, a humanidade, a homens, né? Cair, se arrepender, voltar, fazer boas obras. Então essa ideia desses pensadores já cai por terra aí. Segundo linha de pensamento aqui, que alguns falam, que essa carta foi escrita para o próprio pastor da igreja. E eu creio também, olhando nessa perspectiva, que também cai por terra, porque é uma responsabilidade muito grande quando alguém coloca só em cima do pastor. E a igreja é um corpo, o pastor faz parte desse corpo. Então essa ideia aqui, não, a carta foi escrita para o pastor da igreja, então é um puxão de orelha no pastor da igreja, é algo didático para o pastor da igreja. Não, cai por terra, porque a responsabilidade de conduzir a igreja não é só do pastor, mas é de cada um de nós. Então tem a terceira possibilidade, vamos ver? Outra possibilidade vai dizer, né, que aqui olhando no primeiro verso, fala ao anjo. O anjo na palavra de Deus quer dizer mensageiro. Então, ao mensageiro da igreja. Quem é o mensageiro da igreja? O mensageiro da igreja é cada um de nós que temos Cristo como nosso Salvador. Cristo, Ele salvou as nossas vidas, Ele morreu lá na cruz e agora deixou uma mensagem de salvação, no qual eu e você temos essa mensagem. Então, olhando nessa perspectiva, ao mensageiro da igreja é cada um
que compõem o corpo de Cristo. Nós temos uma mensagem, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai abrir um pouco mais esse entendimento lá na carta que o próprio apóstolo Paulo escreveu a essa igreja em Éfeso, no capítulo 1, verso 1, que vai escrever dizendo: a todos os santos, a todos os santos. Então é a cada um salvo em Cristo Jesus, cada um santo, separado para a glória do Senhor. Então, esse leque de responsabilidade, ele abre para cada um de nós. Por isso que eu falei, para nós olharmos com um olhar didático, para aprendermos e praticarmos a palavra do Senhor. Então, vamos ver as características, né, que essa carta vai ter e nós vamos aprender para praticarmos no nosso dia a dia. Então, pontos aprovados aí pelo Senhor. O verso 2 vai dizer: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. O próprio Jesus está então aprovando tudo aquilo que aquela igreja fazia. A gente pode pensar que aquela igreja era uma igreja dinâmica, era uma igreja que se envolvia com a sociedade, era uma igreja que estava atenta às necessidades do seu vizinho, era uma igreja que estava atenta às necessidades sociais, obras, fazeres, né, soluções humanas, obras mesmo. E tem a própria obra do Senhor também envolvida nesse nome obra. Os afazeres da igreja, os afazeres em estudo, e os afazeres, diversos afazeres que demandam um templo, demanda essa área de ser mesmo o corpo do Senhor. Quantas vezes nós nos colocamos à disposição para acrescentar a igreja de Cristo, né, como instrumentista, como cada um dos irmãos, tem a mídia da igreja, tem os irmãos que são levantados como diáconos, tem as irmãs, não sei se aqui tem SAF, né, mas tem as irmãs das sociedades, tem o PH, então cada um de nós é chamado a fazer a obra do Senhor, mas não só dentro, mas também fora, também na sociedade. Quando eu estou lá na sociedade fazendo algo que é verdade, que é bom, que é amor, a pessoa vai olhar para mim e vai falar assim, para mim e para você, né? Vai falar assim: isso tem algo diferente nessa pessoa. Ele carrega algo diferente. E sabe, esse algo diferente é Jesus Cristo que está na nossa vida. Então nós temos que fazer isso tudo, e lá na frente a gente vai ver qual é a nossa disposição para nós fazermos isso tudo. Então o próprio Jesus Cristo fala: eu conheço as suas obras. O Senhor está olhando, está atento a cada obra, a tudo aquilo que nós fazemos, seja dentro, seja fora. O Senhor está falando que eu estou vendo. E fala: tanto o teu labor como a tua perseverança. O teu labor é a luta, né? Muitas vezes nós fazemos sim, né? E muitas vezes é com luta. Às vezes nós batemos a porta do vizinho, queremos falar do Senhor, não posso atender, eu estou ocupado. E às vezes no trabalho a gente tenta falar do Senhor e vai falar do Senhor. Às vezes pessoas riem, caçoam, né? Às vezes porque você é crente, você é tirado de algum contexto na empresa ou na escola. Então o Senhor está falando assim: eu conheço o teu labor, eu conheço a tua luta. E até mesmo no âmbito dentro da igreja, muitas vezes a gente encontra, pessoas encontram dificuldades, e o Senhor está falando assim: eu conheço isso tudo, mas também conheço a tua perseverança. Diante das dificuldades, você tem continuado a andar, tem continuado a caminhar, tem continuado a fazer a obra, tem continuado falando do amor do Senhor. Nós, irmãos, vamos encontrar dificuldades quando nós levantamos uma bandeira chamada Cristo. Vamos ter dificuldades, mas o que o Senhor está falando? Eu conheço a tua perseverança. O que isso nos anima, né? Quando nós perseveramos, falando: não, Cristo está vendo a minha luta e está vendo também a minha perseverança. Eu vou continuar, porque eu não estou fazendo para mim, não estou fazendo para a bandeira de igreja, mas eu estou fazendo para a glória do Senhor. Amém? Então o Senhor está atento, está olhando isso tudo. E que não pode suportar homens maus. Era uma igreja diferenciada, né? O Senhor aqui falando vários pontos positivos. É uma igreja diferenciada. Não pode suportar homens maus. A igreja de Éfeso não suportava a maldade,
não só homens maus, né, na questão de ter o coração ruim, mas a própria maldade, homens de repente violentos, pessoas que não respeitavam um ao outro. O Senhor está falando, olhe para essa igreja e veja que ela não suporta isso, ela não é conivente com isso tudo. E quando fala maldade, nós podemos pensar aqui também, pessoas que têm o coração mau na questão de se apossar do Evangelho para o bem próprio, né? A gente vê muito isso por aí. Pessoas que levantam a bandeira de Cristo, mas não está pensando em Cristo. Não está pensando no próximo, não está pensando na salvação, mas está pensando em si, no seu ganho. Isso é um homem mau. E essa igreja, ela não abria campo para homens maus, com esses pensamentos, com essas atitudes. Então a gente vê aqui que o próprio Senhor Jesus está pontuando coisas muito positivas aqui, né? E nós aprendendo com isso. E nós aprendendo para que possamos também sermos aprovados pelo Senhor. Que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os acha mentirosos. Muitos se levantam, né? Muitos apóstolos se levantam também nos dias de hoje. Mas nessa igreja, na igreja de Éfeso, os apóstolos que se levantam no dia de hoje, eles não tinham vez. A igreja de Éfeso, ela não suportava e falava assim, não, aqui você é mentiroso. Porque o apostolado, a gente sabe, foram só aqueles chamados por Cristo Jesus. E o último dos apóstolos aqui, o apóstolo Paulo, a quem nós já citamos nessa noite. Vamos aqui, ainda os pontos fortes que o próprio Senhor Jesus colocou aqui para essa igreja. Lembra-te, no capítulo 3. E tem perseverança, suporta as provas por causa do meu nome. Tem perseverança, continua Deus, o Senhor Jesus ali, pontuando, aprovando, porque essa igreja tinha perseverança e suportava a prova, por quê? Por causa do nome dele, da igreja? Não, por causa do nome de Cristo. Né? Muitas vezes, como eu já disse, nós falando de Cristo, nós vamos sermos atacados ou tirados de lado, mas Deus está falando aqui, o próprio Senhor Jesus, falando, você suporta isso tudo pelo meu nome. Mais um ponto para essa igreja. Verso 6. Tenho contudo ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. Meus irmãos, esse aqui é um ponto muito interessante. Quando eu parei para pensar nele, eu falei, que coisa grandiosa essa igreja sentia, né? Ela fazia. Tens contudo ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha que coisa interessante. Aquela igreja odiava uma obra dos nicolaítas, e o Senhor está falando assim, está vendo? Como essa igreja odeia essa obra, eu também. O Senhor colocando aquela igreja como referência para Ele mesmo. Será que na minha vida ou na sua vida tem algo que o Senhor fala assim, está vendo? O irmão ou a irmã faz tal coisa, ou desaprova tal coisa, que eu também desaprovo. Geralmente a gente fala assim, que primeiro é o Senhor que desaprova, depois a gente desaprova. Não, mas o Senhor está falando assim, você odeia as obras dos nicolaítas e eu também. É muito interessante, porque o Senhor está colocando ali uma igreja como referência para Ele mesmo, falar, ponto para a igreja. E quem eram os nicolaítas, meus irmãos? Os nicolaítas era um grupo de pessoas que deturpavam o Evangelho, deturpavam a doutrina bíblica. Tudo que os apóstolos, ou até a igreja de Éfeso ensinavam, eles vinham com a conversa, não é bem assim não, isso era lá no passado, não era dessa forma. Então caminhava, querendo caminhar, deturpando, enganando, falando, dando outro entender de tudo aquilo que a palavra de Deus falava. Para você ver que naquela época já tinha, né,
o evangelho já estava sendo perseguido, como é também nos dias de hoje. Os nicolaítas também deturpavam bons costumes da sociedade. O que era bom, o que era verdade, o que era um costume lícito, os nicolaítas falavam: não é bem assim não, deixa isso para lá, não é mais, isso era antigamente. Hoje em dia a gente vê algumas narrativas, alguns pensamentos assim, né? Em que, de repente, até um casamento que é lícito para a sociedade, né? Homem e mulher, aí vem alguns nicolaítas e falam: não é mais assim não, os tempos mudaram. A gente vê pessoas, né, que quando a gente fala contra o aborto e a favor da vida, aí os nicolaítas dos dias de hoje falam: não é bem assim não, isso era antigamente. E o Senhor está falando aqui, odeio as obras dos nicolaítas, de quem tem esse tipo de pensamento, aos bons costumes morais e ao evangelho. Vocês odeiam e eu também odeio. O Senhor então ali colocando muitos pontos positivos em que essa igreja ela trabalhava, ela fazia, ela pensava, tinha uma doutrina forte, tinha convicção naquilo que falava, que pregava, que ensinava, que vivia. E o Senhor está falando isso tudo, é assim mesmo, é desse jeito. Mas tem algo, meus irmãos, que o Senhor ele não aprovou. Eu não sei se os irmãos mais antigos aí já ouviram, eu conheço, né, da televisão, aquela escolinha do professor Raimundo, onde um personagem acertava quase que tudo, e na hora de tirar um 10, não conseguia tirar o 10, né? E estava aparecendo a situação dessa igreja, que o Senhor vem falando, é isso mesmo, eu também odeio, vocês odeiam nicolaítas, eu também odeio, eu conheço as tuas obras, vocês não suportam homens maus, mentirosos, está tudo certo. Mas daí chega no verso 4, onde o Senhor reprova algo ali naquela igreja, que vai dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Meus irmãos, tudo que a gente viu aqui, a gente pode pensar que era uma igreja muito atuante, né? Era uma igreja que se movimentava, que fazia as coisas, a engrenagem estava funcionando, tudo funcionando, né? Vamos pensar que fosse num carro, ela estava vindo engrenada, estava passando por cima das suas dificuldades, estava indo. E era uma igreja que o Senhor falava assim: muito bem, a igreja está movimentada, está muito certo, mas eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Meus irmãos, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Eu, você, a igreja, para nossas atividades, para não se tornar algo mecânico, para tudo que nós, não, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir, porque eu vou fazer, porque eu faço, e senão não vai acontecer, eu tenho que estar lá, tal, e fazendo, e a gente às vezes vai acostumando com isso, né? Atividades, fazendo isso não é errado, o Senhor aqui falou, tá tudo correto, mas o Senhor tinha um porém contra essa igreja, e de repente ele tem um porém também contra mim, e ele fala que abandonaste o teu primeiro amor. O que ele está falando para essa igreja? Ele está falando para essa igreja que essa igreja estava em si mesmada, ela estava fazendo aquilo para eles mesmos, aquela igreja estava cumprindo protocolos, aquela igreja estava cumprindo diretrizes estabelecidas, estava trabalhando, mas estava fazendo aquilo porque ela vinha nessa engrenagem, nessa constância, mas ela estava esquecendo para quem ela estava fazendo. Ela estava fazendo porque tinha que fazer. Ela estava fazendo porque alguém falou: você vai lá e faz isso. Ela estava fazendo porque tinha alguém escalado, então tinha alguém fazendo. Ela estava fazendo porque estava na agenda para fazer. Ela estava fazendo porque estava ali no cronograma para fazer. Mas ela estava esquecendo para quem que ela estava fazendo. Então o Senhor fala assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja esqueceu
de fazer as coisas por amor. Ela queria cumprir as metas estabelecidas, e ela estava fazendo. Mas ela estava esquecendo para quem que era que ela estava trabalhando. Ela estava esquecendo do principal, o autor e consumador da nossa fé. E eu falo assim, olhando para mim e olhando, né, para cada um de nós e trazendo uma reflexão para o nosso coração, que o Senhor adentrasse o nosso coração, né, aprofundasse como Ele se aprofundou nessa igreja. Será que o que Ele vai ver, né, no nosso coração? Será que eu estou aqui? Por quê? Por que eu estou aqui nessa noite? Será que por quê, né? Falando de mim. Será que eu estou aqui porque o Arthur me chamou? Porque ele é meu amigo? Porque a gente já esteve junto em outras igrejas? Por quê? Né? Será que não, se eu não for, vai pegar mal? E cada um de nós, a gente pode colocar isso no nosso coração, essa pergunta. Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou fazendo? Por que eu saio evangelizando? É porque alguém me mandou? É porque está escrito lá no boletim, não sei como que é. É porque eu tenho que prestar um relatório? Meus irmãos, o Senhor fala para a gente fazer a obra, fazer mesmo, adentrar mesmo na obra do Senhor, como essa igreja fazia, mas a gente não pode esquecer para quem que nós estamos fazendo. A gente não pode esquecer de Cristo, do amor dele. Tudo, né, tem um temperozinho, né, que a gente vê uma propaganda antigamente, que chamava de amor, né? Mas com amor fica mais gostoso, com amor fica melhor. E quando nós estamos fazendo por amor, é esse cansaço que o Senhor tira de nós, essa fadiga. A gente vai fazer, eu tenho uma marcenaria. E às vezes eu estou lá, quase sempre eu estou lá, mesmo na minha hora de folga. Aí a minha esposa, às vezes, puxa a minha orelha, fala, mas por que você está aí? Você poderia estar em casa, você não já acabou, mas... Eu falo, não, mas é porque a gente ama isso. É porque eu amo estar lá. Né? Ela fala, não, você já cumpriu a sua obrigação, você já fez, o que você fez essa semana, você já fez, e acabou. Mas eu estou lá porque eu amo. Eu amo estar lá envolvido, né, vendo o que vai faltar para a semana que vem, vendo o que está pronto. Não é o compromisso, não é o compromisso. E a gente já tentou tirar isso, porque a marcenaria da gente era embaixo, o galpão embaixo, e a minha residência era em cima. E eu pensando, né, não, preciso mudar daqui para ver se desliga um pouco, mas não mudei de casa, uns 3 quilômetros para frente, eu fui descobrir que eu tinha amor mesmo pelo aquilo que eu fazia. Aí eu trago uma reflexão para mim, né, na obra do Senhor, como é que é? E para você, como é que é na obra do Senhor? É por amor? É por uma escala? A gente vê hoje, não estou falando, né, de repente é de uma igreja lá no finalzinho do Afeganistão, mas a gente vê hoje uma situação em que, principalmente os jovens, que a gente fica sabendo, né, que só estão lá na igreja porque hoje está na escala. Às vezes um diácono, às vezes um presbítero, porque está na escala. E é para estar lá? É para mim estar lá? É para mim estar lá. Mas o Senhor fala, esteja lá com coração. Esteja lá com coração. A gente tem que chegar, né, nos lugares primeiro com coração. Um coração na obra, um coração no Senhor. E é isso que o Senhor aqui está repreendendo essa igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí Ele nos chama, não só essa igreja, mas a cada um de nós a reflexão. Lembra de onde caíste. Onde começou essa correria toda? Onde começou isso tudo? Onde começou
entulho, né, de coisas que a gente não vai percebendo. Mas o Senhor fala assim, ó, lembra de onde caíste, arrependa e volta, né, a praticar as boas obras. As boas obras, o Senhor está falando aqui, agora não é só a ação, a movimentação, mas Ele está falando aqui do sentimento. Volta, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta. Faz tudo agora de forma correta. Ele está falando para essa igreja. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então ele está falando para essa igreja assim, ó, caso você não se arrependa, eu me retiro. A igreja vai continuar funcionando, mas não vai ter o brilho de Cristo. O candeeiro aqui é luz, é a luz é Cristo, a luz da igreja é Cristo. O Senhor poderia até se retirar daquela igreja, aquela igreja ia continuar fazendo, movimentando, mas não ia ter resultado, não ia acontecer nada, porque Cristo não estava na igreja. Arrependas de onde caíste e volta à prática da tua obra, porque senão eu venho até ti e removo o teu candeeiro. Não é só para a igreja, instituição, o templo, mas é para mim, né? Essa exortação, né? Esse algo didático aqui é para mim, né? Lembra, Denilson, de onde começou isso tudo? Volta, senão eu tiro o teu candeeiro. Ou seja, você vai falar, você vai trabalhar na obra, vai trabalhar, mas não vai ter resultado. Porque o que dá resultado na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, é a presença de Cristo. Nós não somos capazes de nada. Nós não somos capazes de converter ninguém, nós não somos capazes de tocar no coração de ninguém, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Às vezes a gente está lutando com o vizinho, falando, né? E de repente está faltando em mim a luz do Senhor. A luz do Senhor. E o Senhor fala assim, olha, que essa igreja, né, ela pode mudar toda essa realidade. E fala assim, no capítulo 7, no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, aquele que de fato tem um coração no Senhor. Aqui nós, como os bons presbiterianos, nós não estamos falando aqui de perca de salvação. Os santos que o Senhor de antemão já escolheu para ele, vai ser salvo. Vai ser salvo. Mas nós não fomos chamados só para ser salvos, meus irmãos. Nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Então nós temos que ser salvos, fazer a obra, e essa obra ser aprovada pelo Senhor. Na presença do Senhor, com o próprio Deus. Ele falou que estaria conosco, né? Sempre estaria conosco, mas nós temos que fazer a obra com amor, com dedicação, com amor a Ele mesmo, ao Senhor. Não fazer por mera escala, não fazer por oba-oba, porque todo mundo está fazendo, não. Vamos colocar o nosso coração em Deus e fazer a obra, e assim Ele vai aprovar. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Esse é o tempo de eu e de você pensarmos onde nós estamos falhando, né? A palavra de Deus fala assim, que se nós falamos que não temos pecado, nós somos mentirosos, né? Em algum erro a gente tem, e a gente tem, e a palavra de Deus nos chama a nos arrependermos, a melhorarmos, para a honra e glória do Senhor. Senão Ele remove o candeeiro. Sabe, meus irmãos, quando o Arthur me chamou para vir aqui,
falar, eu fiquei muito feliz. Porque essa igreja é uma igreja que tem uma história, né? Acho que é uma das mais antigas, né, do nosso presbitério. Aí eu falei, né, tomei aquele susto primeiro, né, normal. Aí falei, Arthur, você dá um tempinho aí para mim pensar, porque está meio em cima da hora, né, meu irmão? Aí ele falou, não, mas pensa aí e me fala. Pensei uns 5 minutinhos, falei com ele, falei, eu vou, porque é uma igreja, lógico que nós não vamos falar assim no mundo profissional, mas quem já falou aqui nessa igreja aqui, pode colocar no currículo lá, porque é uma igreja que tem história, é uma igreja que tem lutas, né? É uma igreja que persevera. A gente conhece um pouco da história. E a gente faz parte lá do Conselho de Araçás, e tem alguns irmãos lá que já passaram por essa igreja, acho que os irmãos sabem, né? E às vezes a gente está lá com alguma dificuldade, né, de fazer alguma coisa, aí um irmãozinho fala assim, vamos fazer dessa forma, que lá em Paú a gente fez e deu certo. Essa igreja tem história, meu Senhor. Essa igreja, ela é referência para muitas igrejas, para muitos de nós, né, que estamos caminhando aí com o Senhor. Essa igreja, ela tem história, ela é uma vencedora, porque Cristo habita neste lugar. E essa igreja, é interessante que semana passada, eu me atrevi, vendo, né, ali, que o irmão ali toca baixo, né, vendo ali a falta de baixista na nossa congregação ali em Riviera, que nós temos uma congregação também. Aí eu toco um pouquinho de violão, falei, vou aprender baixo agora. Fui lá, me inscrevi, um professor lá ali perto mesmo da igreja. Esqueci o nome do bairro agora. Aí ele, né, a primeira aula, tal, conversando, aí ele falou, você é de qual igreja? Eu falei, eu sou presbiteriano ali do Araçás. Aí ele, eu já fui lá de Paú. A minha adolescência, tudinho eu passei lá em Paú. Né? Então, quer dizer, o pessoal que passou por aqui está por aí, está ensinando música. Temos presbítero que passou, temos lá, eu acho que 2 presbíteros, né? O Romildo fez parte aqui, Romildo e o Cosme, lá. O pai do Romildo, ele também é o seu Carlindo. Como que a gente aprende com esse povo? Como que assim, e logo eles falam, não vamos fazer dessa forma, que agora a gente está mexendo com construção. E eu acho que eles fizeram aqui um curso intensivo na época de construção dessa igreja, né? E tudo, não, a gente fez desse jeito lá em Paú. Opa, deu certo? Vamos pensar então dessa forma. Então eu fiquei feliz quando o pessoal falou assim, o Arthur falou, Denilson, você pode falar lá em Paú para mim? Eu falei, vamos lá. Porque é uma igreja que mesmo... Eu fiquei perdido aqui. Eu fiquei perdido aqui nas ruas. Acho que eu perguntei à irmãzinha, uma dessas irmãs aqui que estão aqui dentro, eu falei, onde é a igreja de presbiteriana? Ela falou, volta um pouquinho, mas nós estamos indo para lá também. Aí, nunca tinha vindo aqui, mas era uma igreja que já estava no nosso coração. Né? No presbitério eu faço parte lá, representando a igreja Araçás, e aí sempre Paú está em questão, falando, né? Do que está dando certo, o pastor Arthur, que foi designado para cá. Então, Paú está assim, já está no nosso coração. Eu estava com curiosidade de vir aqui, e graças a Deus, Deus preparou esse dia para a gente estar aqui, para a gente aprender junto, como é que é movimentar uma igreja, como é colocar assim, o Senhor, as coisas estão funcionando, os membros que aqui passaram estão por aí, por quê? Porque aqui está o Senhor, porque é o Senhor que capacita, é o Senhor que habilita. Nós não podemos fazer nada com a força dos nossos braços, mesmo que fizermos, não vai ter o resultado, não tem um resultado. O resultado vem quando nós colocamos o nosso coração na obra do Senhor, amém? E concluindo aqui, meus irmãos, e a palavra de Deus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Está falando que tem um lugar preparado para cada um de nós, que trabalhamos, que colocamos
o nosso coração na obra do Senhor, que fazemos com disposição, não para agradar o outro, né? Pode ser até uma condição secundária, mas primeiro é agradar a Deus, né? Buscai primeiro ao reino dos céus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar é buscar o Senhor. Amém?